Olá, estudante da Palavra de Deus, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje nosso estudo será o capítulo 10 de 1 Crônicas, com o tema Por que Saul foi derrotado? Agora, vamos para a segunda parte do livro de 1 Crônicas, saindo das genealogias que foram detalhadamente apresentadas pelo cronista, pelo escritor de 1 Crônicas, Esdras. E agora vamos entrar na monarquia de Israel. Vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo apresenta a nós. Após detalhar a genealogia desde Adão até os seus dias, e assim dando ênfase à identidade do povo de Deus e também da aliança na promessa divina do Messias, agora o autor de Crônicas destaca a monarquia de Israel e por que o primeiro rei de Israel, que foi Saul, foi derrotado e perdeu a dinastia real. Qual era a intenção, qual foi a intenção do autor nestes detalhes? O grande motivo disto é que a pretensão dele é relatar aos que voltaram do cativeiro como foi o reino de Davi, sobre quem está a promessa do Messias. Com a promessa de restauração na alma, o povo se animaria para reconstruir a cidade e esperar pelas promessas de Deus. Olha que interessante o motivo por trás da escrita deste livro. E o que isto se relaciona conosco hoje? Saul é um grande contraste quando comparado a Davi. Ao relatar o motivo de sua morte, Esdras diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor e não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium, ou seja, uma vidente, em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, o pecado de Saul levou à ruína de sua dinastia. Em um só dia, todos os seus possíveis descendentes ao trono foram mortos, junto com ele na guerra. Aprendemos com isso que a soberania de Deus deve ser respeitada, pois ferir a glória de Deus é algo que acarreta graves e duras consequências. Essa é a introdução em nosso estudo do capítulo 10. Aproveite, deixe o seu like como apoio a este projeto. Compartilhe, inscreva-se se você ainda não é inscrito e comente também, assim você vai estar dando apoio a este projeto de estudo detalhado da Palavra de Deus. O primeiro tópico, nós vamos à análise dos textos que este capítulo apresenta. Vamos aos destaques. Nós temos visto que, além de revelarem os privilégios e as responsabilidades daqueles que regressaram do exílio de Babilônia e explicar a eleição e a organização do povo de Deus ao longo da história, as genealogias do povo de Deus também estariam preservando, de certa forma, a mensagem messiânica originada lá no capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Ainda no capítulo anterior, a partir do verso 35, demos início a esta segunda parte, trazendo a monarquia, o reino unido.
ou seja, todas as tribos de Israel estavam unidas ainda. Onde o cronista, depois de estabelecer a identidade, a ordem e os territórios do povo de Deus em listas de genealogias, vai agora apresentar um retrato do reino unido. Neste reino, os reinados ideais são os de Davi e de Salomão, que exemplificam as bênçãos recebidas pelo povo de Deus quando o rei, o templo e o povo se encontravam unidos. Foi dividida então a parte 2 em 2 grandes blocos. O primeiro, do capítulo 9 a 29, o reinado de Davi. E o segundo, o reinado de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 9 de 2 Crônicas. Em contraste com aos quase 10 capítulos dedicados ao reinado de Saul em 1 Samuel, aqui vamos encontrar apenas um capítulo, registrando a sua morte. 1 Crônicas se inicia com a morte do primeiro rei de Israel, aqui no capítulo 10, o rei Saul. No verso 4, destaca uma referência depreciativa comum utilizada em 1 Samuel com relação a incircuncisos, uma palavra usada para aqueles que eram infiéis. Falando de Gilboa, o monte com uma altura aproximada de 500 metros, era território filisteu desde o tempo da chegada deste povo, por volta de 1200 a.C. O registro da batalha final de Saul, que segue essa passagem, está intimamente ligada ao texto de 1 Samuel 31. Então aqui os versos 2 e 3, filhos de Saul. Existia um quarto filho chamado Isbosete. Ele sobreviveu a esta batalha e tornou-se rei de Israel 5 anos após a morte de Saul. Versos 4 e 5, a maioria dos semitas praticavam a circuncisão, seja por questão de higiene ou de religião. Mas para os hebreus, isso era sinal da promessa de Deus por intermédio de Abraão. Portanto, os incircuncisos eram os de fora desta aliança. Frequentemente, referia-se aos inimigos de Israel, entre eles os filisteus. E destaca-se que Saul, então, diante da árdua batalha contra os filisteus, ele se encontrou agora em uma situação terrível, a ponto de suicidar-se, lançando-se sobre a espada. Assim Saul e seu escudeiro cometeram suicídio e morreram. Verso 6 destaca que toda a sua casa pereceu. O objetivo aqui é mostrar que Saul e seus descendentes, então, findaram aqui a carreira da monarquia em Israel. O verso 10 destaca Dagon, o ídolo, o deus dos filisteus, que era adorado por eles. Vamos aparentemente encontrar os filisteus celebrando várias vitórias militares, trazendo o troféu do seu sucesso ao templo de Dagon. Agora, verso 11 destaca os moradores de Jabes, de Gileade, que continuavam leais a Saul e foram em resgate do corpo de Saul. As ações dos valentes guerreiros que recuperaram e enterraram os corpos do rei Saul e seus filhos, ela nos encoraja a respeitar nossos líderes dados por Deus. Davi também mostrou respeito
até mesmo diante da perseguição de Saul que o procurava matá-lo. Não podemos desculpar o pecado, mas devemos respeitar as posições daqueles que estão em posição de autoridade, seja no trabalho, na igreja ou até no governo. Agora o verso 13 destaca a triste experiência de Saul consultando a necromante. Essa foi a gota d'água da infidelidade de Saul, fazendo algo que era expressamente proibido por Deus. Os versos 13 e 14 não têm nenhum paralelo no relato de Samuel, foram acrescentados pelo cronista em consonância com seu tema do castigo imediato. Por que Saul foi derrotado? É o destaque deste capítulo, demonstrando que Saul se desviou completamente de Deus e da obediência à sua palavra. A infidelidade de Saul foi tanto ativa como passiva. Ele não apenas fez algo, mas também falhou em fazer o que era correto. Ele desobedeceu ativamente ao tentar assassinato, ignorar as instruções de Deus, buscar instruções de uma feiticeira. Ele desobedeceu passivamente ao negligenciar, buscar a Deus por guia ao conduzir o reinado. A obediência também é tanto passiva como ativa. Não é suficiente apenas evitar o erro, mas precisamos perseguir ativos o que é correto. Olha que lição para nós. Então, o verso 14, fechando aqui este tópico, não ao Senhor. Antes de consultar a necromante, lá em Endor, Saul se esforçou para conseguir uma resposta de Deus, mas não conseguiu. Se ele houvesse se arrependido de fato, buscado o Senhor com humildade e contrição, Deus o teria ouvido. O fato de ele ter buscado uma médium, uma necromante, que representava o próprio maligno, indica claramente o quanto Saul havia se afastado de Deus. A Davi, com estas palavras, faz a transição da história antiga do povo de Deus para o rei Davi. A dinastia de Davi será o tema do restante deste livro de Crônicas a partir daqui. Estes são os comentários, está no volume 3, Comentário Bíblico Adventista, página 153. Agora, complementando nosso estudo, nosso entendimento, por que Saul falhou? Quando foi chamado ao trono, Saul tinha uma opinião humilde de suas aptidões e estava disposto a ser instruído. Era deficiente em conhecimentos e experiência, tinha graves defeitos de caráter. Mas o Senhor concedeu-lhe o Espírito Santo como guia e auxiliador e o colocou em uma posição em que poderia desenvolver as qualidades indispensáveis a um governador de Israel. Houvesse ele se conservado humilde, procurando constantemente ser guiado pela sabedoria divina, e ter-se-ia habilitado a desempenhar os deveres de seu elevado encargo, com êxito e honra. Sob a influência da graça divina, toda boa qualidade estaria a ganhar força, enquanto as más tendências teriam perdido seu poder. Olha que interessante. Mas Saul atreveu-se em sua exaltação, desonrou a Deus pela incredulidade e desobediência. Olha aqui as causas da derrota de Saul claramente expostas. Exaltação, ou seja, orgulho, desonrou a Deus pela incredulidade e desobedeceu
a palavra de Deus. Embora, quando a princípio chamado ao trono fosse humilde, não tivesse confiança em si mesmo, o êxito tornou-o confiante em si próprio. Mesmo a primeira vitória de seu reino suscitara aquele orgulho de coração que foi o seu maior perigo. O valor e a habilidade militar, ostentados no livramento de Jabes de Gileade, despertaram o entusiasmo da nação inteira. O povo honrou a seu rei, esquecendo-se de que ele não era senão o agente pelo qual Deus operara. E, posto que a princípio Saul atribuísse a glória a Deus, tomou mais tarde a honra para si, perdeu de vista sua dependência de Deus e em seu coração afastou-se do Senhor. Assim se preparou o caminho para o seu pecado de arrogância e sacrifício em Gilgal. A mesma cega confiança levou-o a rejeitar a reprovação de Samuel, em vez de se humilhar, de se arrepender. Saul reconhecia que Samuel era um profeta enviado de Deus, portanto deveria ter aceitado a reprovação, ainda que não pudesse ver que havia pecado. Se ele estivesse disposto a ver e confessar o seu erro, esta amarga experiência se teria demonstrado uma salvaguarda para o futuro. Contudo, tendo o Senhor posto sobre Saul a responsabilidade do reino, não o deixou entregue a si mesmo. Fez com que o Espírito Santo repousasse sobre Saul para revelar-lhe suas fraquezas e sua necessidade de graça divina. E se Saul tivesse depositado confiança em Deus, teria Deus estado com ele. Enquanto sua vontade foi dirigida pela vontade de Deus, enquanto se entregou à disciplina de seu espírito, Deus pôde coroar de êxito os seus esforços. Mas quando Saul preferiu agir independentemente de Deus, o Senhor não mais pôde ser o seu guia e foi obrigado a pô-lo de parte. Então ele chamou ao trono um homem segundo o seu coração, não um que fosse irrepreensível em seu caráter, não era perfeito, mas que em vez de confiar em si, confiaria em Deus e seria guiado por seu espírito, que ao pecar sujeitar-se-ia à reprovação e correção. Olha que texto fantástico, deixando bem claro por que Saul foi rejeitado, por que ele foi derrotado e por que Deus escolheu Davi. Não que Davi fosse perfeito e irrepreensível, mas era submisso, humilde e confiava no Senhor. Página 636 do livro Patriarcas e Profetas fecha este texto fantástico. Agora, vamos às lições que este capítulo traz a mim e a você. Quando Deus não governa a nossa vida, o pecado inescrupulosamente tomará conta dela por completo. O pecado arruína mais que o pior que podemos imaginar. Ao examinar as Escrituras atentamente, como temos feito em nossa jornada, podemos confirmar devidamente as palavras de Jesus em João 5,39, que nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então nós vemos que o Antigo Testamento, testemunho de Jesus. Jesus antecede as Escrituras, as quais foram reveladas visando conduzir a humanidade a Ele.
A Bíblia apresenta Deus guiando um povo, do qual nasceria seu filho, que morreria pelo mundo. Os 10 últimos versículos do capítulo 9, praticamente iguais ao capítulo 8, 29 a 40, descrevem a linhagem de Saul e agora prepararam o cenário para a sessão histórica da monarquia até o final do livro. O cronista usa a derrocada de Saul e seus filhos como trampolim para introduzir o verdadeiro rei escolhido do Senhor, Davi. Davi se torna o antecessor do Messias no lugar de Saul. Tendo em vista reis imperfeitos, espera-se um rei perfeito, e este é Jesus. Temos muitas lições, portanto, a extrair deste capítulo. Atente a estas lições. Primeiro, quando deixamos de viver o ideal de Deus, damos motivos para os inimigos da verdade pensarem que estão certos. Segundo, quando os pais fazem parte do povo de Deus, sem contudo viver para este Deus, certamente arruinará sua família, como foi o caso de Saul. Terceiro, quando o pecado ocupa espaço em nossa vida, não sobra espaço para Deus. Assim a destruição será nosso destino em vez de nossa restauração. Deus escolheu um rei segundo o coração do povo. O povo havia escolhido Saul, orgulhoso, arrogante e incorrigível. Como este falhou terrivelmente, Deus escolheu outro rei, desta vez segundo o seu coração, humilde, submisso, corrigível, embora imperfeito. Este foi Davi. Avançando mais no sentido do texto inspirado, note 2 pontos importantes. A vida de Saul foi longa. No tobogã por onde desceu, deixou muitas histórias. Porém, como Crônicas resume tudo em 14 versículos, uma história sintetizada? Creio mais que seja uma história detalhada, não da vida, mas da morte de Saul. Os 2 últimos versículos do capítulo possuem informações exclusivas. O cronista interpreta a morte de Saul e explica-nos a razão por que Deus trocou sua linhagem pela de Davi. Deus nunca falou diretamente com Saul, mas este não percebeu que Deus falava a ele através de pessoas. Ao ignorar a Deus, o pecador afunda-se nos mais desvairados pecados. Portanto, amigo ouvinte, ouça a palavra de Deus, independente dele te falar indiretamente. E agora, momento final. A história de Saul e sua queda serve como um alerta sobre as consequências da desobediência e a necessidade de um coração arrependido. Em contraste, a reação de Davi à morte de Saul demonstra um modelo de liderança que é centrado na compaixão e na fidelidade a Deus. A narrativa nos ensina que a verdadeira liderança deve ser caracterizada pela humildade, pela disposição de ouvir a voz de Deus e pela capacidade de reconhecer a dignidade dos outros. Davi, mesmo enfrentando adversidades, mostra que a lealdade e a coragem são fundamentais para um líder que busca agradar ao Senhor. A palavra do Senhor é muito clara, amados. O resultado da desobediência é a morte, e o da obediência é a vida. Não há meio termo.
que possamos perseverar em conhecer a Deus, pois é esse conhecimento que gera alegria na obediência. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, capítulo 10. Ensinamentos profundos, não é mesmo? E o pensamento do dia para a nossa reflexão. Quando você anda de mãos dadas com Deus, nenhuma batalha está perdida. Você crê? Espero que sim. E que Deus nos ajude a aplicarmos estes ensinos para nossas vidas. Que sejamos obedientes, submissos, confiantes e humildes como foi Davi. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, por seu cuidado, proteção e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá oportunidades de arrependimento, de mudança de comportamento, de correção. Queira, Senhor, nos corrigir, como corrigiste a Davi. Dá-nos, Senhor, um coração humilde, submisso e disposto a te obedecer. Livra-nos dos males que derrotaram Saul, o orgulho, a insubmissão e a desobediência à tua palavra. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais este dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixe o seu joinha se você gostou, se você aprendeu e achou interessante mais este estudo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.